Olá pessoal, boa noite. Meu nome é o professor Paulo Soares e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre governança de TI verde, abordando alguns aspectos da governança de TI verde, assim como seguindo alguns tópicos referenciados na literatura utilizada. Durante a aula, vocês vão reparar que existirão algumas motivações para a governança TI verde, alguns fatos históricos, alguns casos, medidas e projeções. Então, nossa aula vai ficar orbitando em torno desses componentes, ok? Então, iniciando nossos trabalhos, nós temos aqui a introdução da governança TI verde, muito motivada pelo crescimento da própria TI, ok? Novas tecnologias de hardware através da nanoeletrônica, que possibilitou um crescimento bem acentuado da produção de dispositivos, fazendo com que, melhor dizendo, novos clientes, novos usuários entrassem no mundo da tecnologia, que até então era desconhecida pelas pessoas, se tornando novos consumidores, e através de software, de algumas linguagens de programação avançadas que começaram a fazer um uso melhor desse hardware mais parrudo, mais potente, ok? A maior produtividade nas indústrias também foi um fator bem relevante para o crescimento da TI como um todo. Bom, um estudo da Eletros, que é uma associação de fabricantes de equipamentos eletrônicos no Brasil, hoje, já no ano de 2015, já existem 20% de todos os lares do Brasil possuem pelo menos um computador, ou notebook, no caso. Então, essa também é uma das motivações para a preocupação com a governança TI verde. A obsolescência dos equipamentos também é uma grande preocupação através do descarte inapropriado dos equipamentos. Com essa obsolescência muito rápida, uma produção muito rápida de novas tecnologias, novos equipamentos mais novos, de modelo com funcionalidades mais novas, isso acaba gerando obsolescência muito maior do que anos atrás, ok? A própria lei de Moore, que muitos aí vocês devem conhecer, ela preconiza que a cada 18 meses é dobrado a capacidade de processamento dos computadores, ou seja, a grosso modo, se eu tenho hoje um Intel Core i5 com 2 GHz de velocidade, eu teria daqui a 18 meses, melhor dizendo, um equipamento Intel Core i5, vamos colocar assim dessa forma, com 4 GHz, ou uma nomenclatura apropriada com o dobro de processamento, ok? A obsolescência forçada também é um grande problema, porque a obsolescência forçada é um grande problema porque é motivado pelas indústrias. A cada incremento da linha de produção, a cada aumento, a cada composição de uma nova indústria para se tornar concorrente das atuais, a obsolescência se torna mais forçada ainda a cada ano, porque entram novos players no mercado e isso faz com que o cliente, o consumidor, o usuário, enfim, ele tem uma sensação que seu equipamento sempre está defasado em relação ao que foi lançado. Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo do iPhone, por exemplo. Acabou de lançar o iPhone 6S, como nós estamos vivendo hoje em dia, né, esse modelo mais atual. Daqui a 6 meses, lança o iPhone 7, com quase nenhuma funcionalidade nova, apenas com design um pouco diferente, um pouquinho mais de memória e tal, mas efetivamente isso não é decisivo para que você deixe de utilizar
o seu equipamento. O seu equipamento anterior ele não vai ser tão mais lento do que esse novo lançado. Ele vai continuar tendo uma utilidade, tendo uma funcionalidade, e até longa, melhor dizendo. Então, esse teórico iPhone 7, ele é mais um lançamento da indústria para alavancar suas vendas do que propriamente uma ferramenta para ajudar no dia a dia os usuários, enfim, quem adquire esse equipamento, ok? E aí tem real necessidade de uso, que é como eu coloquei agora. Muitas vezes a indústria ela acaba forçando um pouco sobre a obsolescência a partir do lançamento de novos equipamentos, fazendo com que o usuário tenha essa impressão de que sempre os equipamentos mais novos são muito melhores do que os seus atuais, mesmo que tenha um gap aí, uma diferença de fabricação entre um e outro de 6 meses ou 1 ano, vamos dizer assim, ok? Bom, o lixo digital e a poluição eletrônica são grandes vilões aí, são grandes motivadores da governança da TI verde, né? Na verdade, do surgimento da TI verde como um todo. O descarte apropriado dos equipamentos, a poluição que esse equipamento muitas vezes fabricado com metais pesados, fabricados com materiais que não estão disponíveis, vamos dizer assim, in natura, na superfície, eles são poluentes, são nocivos ao meio ambiente. A preocupação na governança da TI verde é fazer com que esses materiais não fiquem disponíveis nos rios, nos recursos hídricos, enfim, para que não degrade mais ainda o meio ambiente a partir de outras degradações que a gente sofre aqui, que foge um pouco do escopo da aula, mas é como a gente pode citar aquecimento global, entre outras coisas, ok? Bom, o estudo do Gartner aponta que a indústria de TIC, indústria de tecnologia de informação e comunicações, responde por 2% da emissão de carbono no mundo. Só a indústria de TIC, de processamento de dados e comunicações, ela responde por 2% da emissão de carbono, que é um número muito significativo, considerando uma determinada fatia de mercado, ok? Um segmento, um nicho de equipamentos. Bom, passando para esse tópico, que no caso é o primeiro que está aqui no quadro, nascimento da TI verde no Brasil, podemos citar que a MP do Bem, que foi uma medida provisória sancionada há alguns anos atrás, ela zerou a alíquota sobre a receita bruta da fabricação de monitores, computadores, teclados e mouse. Isso para quê, gente? Para alavancar a venda dos equipamentos e poder fazer a tal da inclusão digital, fazer o acesso desses equipamentos a famílias um pouco mais carentes, fazendo a inclusão dessas pessoas dentro do mundo da tecnologia, ok? A gente reparou nos últimos anos um incremento grande também, não só falando dos computadores em si, falando também de telefones celulares, que o número absoluto deles por habitante cresceu demasiadamente nos últimos anos, gerando, na maioria das vezes, desperdício de energia, porque muitas vezes esses equipamentos eles têm algumas funcionalidades como Bluetooth e Wi-Fi que nem muitas vezes não são utilizados. Por exemplo, a pessoa pode em sua casa comprar um celular para se comunicar e para jogar, por exemplo, né? Ela, nesse caso, não tendo um plano de 3G, não tendo um plano de comunicações, ela não vai fazer acesso à rede e aquele telefone ali só se conecta com o mundo, vamos dizer assim, através de ligações telefônicas, né? Então, a funcionalidade de Bluetooth, Wi-Fi, da conexão de dados também, que fica ali a antena disponível ali tentando se conectar com a antena de dados, ela é um desperdício de energia grande, porque se nós formos computarmos as vezes que esse telefone é carregado
e essa energia desperdiçada gera um consumo de energia bem razoável. É claro que a gente está considerando aqui somente um aparelho, mas imagine isso numa escala de 100 mil equipamentos, 1 milhão de celulares, por exemplo. Então, podemos ter aí uma economia de energia significativa se forem desabilitadas essas funcionalidades que não são utilizadas. Ok, pessoal? Bom, a expectativa que é recomendada pela literatura da nossa aula e por muitos outros órgãos aí que tratam da sustentabilidade de TI, da TI verde como um todo, são de 5 anos. Eu mesmo utilizo um computador que para o mercado já saiu de linha há algum tempo, mas está me servindo tranquilamente. Está me servindo, eu consigo rodar minhas aplicações, eu consigo produzir alguns textos, consigo entrar na internet tranquilamente com esse equipamento que teoricamente já saiu de linha, tem um valor agregado baixo por causa da depreciação anual, mas como nesse caso eu não preciso estar acompanhando o mercado para produzir efetivamente com esse equipamento, então nesse meu caso esse equipamento já tem sua vida útil de beirando 5 anos aí ou mais, né? Então a vida útil recomendada para evitar o descarte de equipamentos, vamos dizer, a inundação do mercado por mais e mais equipamentos, uma vez que se o fabricante coloca para vender o equipamento e esse equipamento não tem venda, ele não vai ser ativado, ele vai ficar lá no estoque paradinho. Então, se essa vida útil for realmente consolidada algum dia, acredito que nós possamos ter um meio ambiente um pouco menos degradado em função do menor número de equipamentos disponíveis nas mãos das pessoas, ok? Bom, o uso da reciclagem de materiais plásticos e metálicos também é uma premissa aí para a TI verde, uma vez que a sustentabilidade também faz parte da governança de TI verde, ok? E reutilização para inclusão digital é muito, muito bacana. Alguns projetos são muito interessantes a partir, por exemplo, uma escola de alto nível, vamos dizer, numa região rica, de uma determinada cidade, determinada capital, por exemplo, São Paulo, tem aquele bairro, né, um pouco mais famoso, mais rico, que é Alphaville. Vamos imaginar que uma ONG criada por essa determinada instituição, essa escola, após o esgotamento da vida útil para essa instituição dos seus computadores, pegasse esses computadores e colocassem à disposição de uma determinada comunidade carente. Então, a vida útil desse equipamento seria prolongada, evitaríamos com que houvesse por parte, vamos dizer, aquisição por parte das famílias carentes de um novo equipamento, sendo que a escola já iria descartar de qualquer forma esse equipamento. Ele já seria descartado. Então, ele sendo reutilizado por outras pessoas, essa determinada família carente, evita com que mais equipamentos ainda entrassem no mercado e uma parte deles, que no caso seria esse equipamento descartados pela instituição de educação, no caso, de Alphaville, né? No nosso caso aqui, iriam para o meio ambiente, iriam ser reciclados de alguma forma, enfim, a gente não tem uma certeza absoluta sobre o destino real desses equipamentos, ok? Passando aqui para o segundo capítulo nosso aqui, que é a perda verde. A perda verde tem como a sua primeira premissa o CTP. O que é o CTP? É o controle, transparência e previsibilidade. Esses são 3 fatores fundamentais que compõem esse segmento aqui da perda verde, ok? A falta de CTP tem como consequência
a elevação, a perda de credibilidade, que no caso compete à transparência do CTP, a elevação de gastos monetários, que também seria uma restrição com relação ao controle, e a extrapolação do consumo de energia, que seria o quê? Uma falta de previsibilidade, né, gente? Se uma empresa não consegue prever o seu incremento ou o seu decremento, fazer um estudo do que está acontecendo dentro dela, dos equipamentos que ela utiliza, fazer um detalhe maior para poder fazer um controle dos gastos, uma previsão do seu consumo de energia. Tem um estudo, vamos dizer, de 12 meses atrás, quanto foi consumido, vamos dizer assim. Então teria uma projeção no próximo ano em função de admissão de pessoas, por exemplo. Então a falta de CTP nesse caso motivaria a extrapolação do consumo de energia, que não teria uma previsão e um controle, ok? A produção desejada de calor inútil e inadequado também são principais fontes de perda de dinheiro. Existe um jargão da perda verde chamado quando alguma coisa é benéfica para o meio ambiente e é bem otimizada, é bem utilizada, se diz que esse fator aí seria a frase o bolso agradece e a natureza também seria adequada, ok? Bom, podemos dar como exemplo aqui da perda verde, por exemplo, um site, uma determinada falha de segurança nesse site tornaria necessária a revalidação de determinados dados, né? Consequentemente, aviso a esse usuário por causa da revalidação dos dados, consequente também emissão do novo cartão, gerando retrabalho, etc. Ou seja, uma série de ações, de ações que foram motivadas por um único erro, vamos dizer assim. Produção de cartão, uso de material, pessoal, consumo de energia motivado por um erro que gerou um retrabalho. Então, pessoal, é muito importante para a TI Verde, no caso, evitar que ocorram erros, ok? Fazer com que o trabalho seja o mais otimizado possível para que se tenha uma determinada economia de energia e também se tenha o adequado uso dos recursos disponíveis de energia e recursos do meio ambiente, ok? Bom, um outro exemplo aqui podemos dar, que é o cadastramento de e-mail no site de compras, onde esse cliente não tem nem noção se o equipamento que ele está buscando nesse site existe disponível em estoque. Muitos sites, quando você entra nele, vamos dizer, seria um banner promocional, algo assim, já de cara, insira seu nome, insira seu e-mail para que nós possamos mandar promoções e tal, sendo que o fato da pessoa estar sentada no seu computador ou no seu celular, vamos dizer assim, e buscar comprar um determinado equipamento, ela não gostaria de perder tempo nem energia fazendo cadastro num determinado site que ele nem tem aquele determinado produto. Então isso também é o que, gente? Desperdício de energia, desperdício de tempo, desperdício de recurso, até recurso humano mesmo, ok? Então não faz muito sentido esse gasto adicional de energia para apenas, nesse caso, isso seria o quê? Ter uma carteira de cliente maior, sendo que a loja nem vai oferecer o que o cliente está buscando, ok? Bom, temos aqui uma tabelinha mostrando alguns fatores aqui ligados à economia, ok? Vou desenhar aqui nessa parte direita do quadro para ficar mais fácil a visualização.
Então, pessoal, esse quadrinho aqui me mostra a relação das cores exibidas na tela com relação ao seu consumo, ou seja, um site, uma tela, enfim, né? Falando aqui de site, que em média tenha predominância de branco, melhor dizendo, ele tem um consumo médio de 74 watts, ok? Um site que predominante tem a cor amarelo tem um consumo médio de 69 watts, tirando um monitor aí com consumo padrão de 100 watts, ok? Um site predominantemente vermelho, ele gera um consumo de 65 watts, azul da mesma forma, o cinza 62 watts e o preto 59, ok? Então ali naquela outra tabelinha, temos ali alguns sites e a classificação dele. Lembrando que perda seria o que está acima do limite, que nesse caso o limiar seria a cor cinza, ok? E o ouro seria o que está abaixo do consumo mediano, que seria baseado pela cor cinza, ok? Vou destacar aqui. Cor cinza seria o referencial, ok? Então, nós temos aqui o site de Citibank, com perda 3, seria uma perda bem acentuada. O site do HSBC com perda 3, o site do Bradesco com perda 2, porque predominantemente ele é vermelho, então ele gera um consumo levemente maior do que o cinza, que é 62, vermelho gera 65, e o Caixa seria ouro 1, porque o site da Caixa ele tem muita parte dele cinza e algumas partes dele preto, no caso desse estudo, tá, gente? Então ele tem um consumo um pouco abaixo do limiar e ele fica na categoria ouro 1, ok? Então, passando aqui da perda verde para o tópico qualidade da demanda, ok? A primeira imagem corporativa da nova TI é a redução do consumo de energia, espaço e refrigeração. Ou seja, quando nós pensamos em novas formas de utilização da tecnologia de informação, a redução do consumo de energia, do espaço, da refrigeração correspondente a esses equipamentos seriam os primeiros temas a serem abordados. Okay? No Brasil, nós temos a preocupação maior ainda por causa das altas taxas de energia. Altas taxas praticadas são uma das maiores taxas do mundo, tá, gente? Maiores taxas de energia presentes aqui no nosso país. Um exemplo que nós podemos dar aqui de melhoria da qualidade da demanda é uma montadora de carros usava processos lentos, como por exemplo conferências de materiais, de uma forma lenta, abrindo caixa por caixa para verificação do seu conteúdo, ok? Tinha muitas inconsistências também, gerando atrasos também. Não existia comparação entre produtos recebidos e requisições, ou seja, muitas vezes se recebia coisas além do que eram requisitadas, tomando espaço de armazenamento, muitas vezes atrapalhando a ventilação adequada em determinada sala, enfim. Através da implantação do sistema de integração, eliminou-se as perdas de processo de recebimento e conferência, perdas de pessoas ali trabalhando, alocadas para aquela determinada tarefa, perda de tempo, às vezes a linha de produção está aguardando um determinado produto, o produto tem que ser conferido, tem que ser avaliado, era um processo muito lento. Com o sistema ocorreu-se a otimização dessa verificação. Bom, a solução do TAD deveria ser compatível com mais de 70 softwares de fornecedores, um custo total de mais de R$1 milhão. A economia seria economia de escala, tá, gente? Em mais de um ano, 5 milhões foram economizados. Nós não colocamos aqui o custo total envolvido no modelo antigo de conferência, porque não foi encontrado na literatura disponível. Mas foi uma economia de escala grande porque
alocou-se um número menor de pessoas para fazer aquela determinada tarefa. O sistema otimizou muito essa questão dentro dessa fábrica, ok? Bom, um outro exemplo que nós podemos citar aqui, uma grande siderúrgica nacional possui diversos servidores para diversas aplicações de locais distintos. Muitas empresas possuem também seus servidores, servidor de e-mail, servidor de banco de dados, servidor web, enfim. Através da virtualização de servidores, tá, gente? Foi possível a centralização do processamento, diminuindo o consumo de energia e consequentes custos, além da otimização do armazenamento, eliminando redundâncias e melhorando o desempenho. Então, nesse caso, a virtualização possibilitou com que tarefas que eram executadas em diversos computadores passassem a ser executadas em um computador, ou dois apenas no caso, gerando inúmeros benefícios. Redução do consumo de energia, redução do consumo de serviços terceirizados, uma vez que em locais distintos era necessário uma interligação dessas redes, no caso, então feito muitas vezes o operador, então muitas vezes o valor é até caro nesse caso, então se permitiu uma integração maior de serviços, através de uma redução brutal de gastos aí e desperdício também do modelo antigo para o modelo novo, ok, gente? Bom, o uso de PABX-IP também é um benefício que foi alcançado através da utilização da mesma infraestrutura de dados existente, ou seja, muitas empresas, ao invés de ter aquele modelo antigo que tem uma central telefônica dedicada e tem um cabeamento todo separadinho só para telefonia, muitas empresas adotam o PABX-IP, onde nesse caso nós temos um servidor de telefonia e através do cabeamento de dados que vai fornecer conectividade para os computadores de mesa, eu também posso utilizar isso numa rede de telefonia, ou para uma rede de telefonia, melhor dizendo, através do mesmo cabeamento físico, diminuindo o custo, diminuindo impacto dentro, até no meio ambiente de ruído mesmo, entendeu? Consumo de energia através de intervenção de obra, enfim, uma série de benefícios. O uso do medidor inteligente de energia também é importante porque proporciona às operadoras de energia uma melhor visibilidade dos recursos que estão sendo consumidos por aquele determinado usuário. Eles vão conseguir verificar qual é o maior índice de consumo de energia ao longo de um determinado mês, ao longo do ano, qual o mês que tem o maior consumo, qual o mês que tem menor, se o perfil daquela pessoa ele é muito nômade, ou seja, ele não fica muito dentro de casa, então ele pode fazer alguma determinada promoção em cima desse cenário, enfim. O medidor de energia teoricamente, viria para beneficiar aí a vida das pessoas. Ok, pessoal? Bom, entrando aqui em governança verde, falando do conceito citado pela literatura da nossa aula, bom, a governança pode ser entendida como um conjunto de processos, costumes, políticas, leis, normas e entidades que regulam a gestão e controle dos negócios. Isso é a definição para a governança em geral, ok, gente? Não para a governança de TI verde, ok? Algumas organizações estão formalizando estruturas de mineração do ouro verde através da criação do cargo no nível executivo de sustentabilidade corporativa. Seria um cargo para poder gerenciar toda essa economia de escala que a gente acabou de falar, vamos dizer, há alguns minutos, proporcionado por algumas medidas tomadas, algumas ações aí dentro de empresas, dentro do nosso dia a dia. Então, dentro de algumas empresas já tem esse profissional responsável pela gestão dessas iniciativas aí para benefício da empresa e benefício também de nós todos, que seria a economia em escala de energia, uma redução de emissão de poluentes também, uma redução até de despejo de carbono na atmosfera, uma vez que os recursos são melhor utilizados. Eu consigo fazer compras
vamos dizer, mais sustentáveis, e eu consigo atender a minha demanda com o menor número de recursos, sem desperdício. Ok? Bom, a governança da antiga TI tem um papel e objetivo único de suportar a governança corporativa. A governança da TI, ela fica disponível para a governança corporativa, ok? Ela é uma mera fornecedora de serviços. A governança nova TI Verde tem dois papéis e objetivos adicionais. Ela também atua ativamente no desenvolvimento e manutenção das metas de negócio, de sustentabilidade ambiental e financeira e na minimização do impacto financeiro e ambiental das suas atividades internas, tá, gente? Então, o papel da nova TI Verde, da governança nova TI Verde, é muito maior do que simplesmente um fornecedor de serviços para o alto escalão, alta diretoria, por exemplo, da empresa. É um papel muito mais integrado, muito mais preocupado com os custos com a redução de custos que aquela empresa pode alcançar, com a imagem até daquela empresa perante a sociedade através de ações que a gente coloca hoje em dia como ações verdes, que seria justamente a não agressão ao meio ambiente, a economia de recursos naturais, enfim, uma série de medidas que a gente já colocou aqui. Ok, pessoal? Outra consequência verde, né, está relacionada à utilização, na verdade, a readequação dos processos corporativos encontrados nos corpos de conhecimento, conhecidos como COBIT e ITIL. Então, o ITIL e o COBIT, eles tinham uma formatação anterior, voltada para a governança da antiga TI, e agora com a nova TI Verde, esses corpos de conhecimento, tanto COBIT quanto ITIL, eles tiveram que ser repaginados para atender essa nova demanda. Então, o catálogo de serviço, que é um dos itens constantes no ITIL, ele está relacionado com a priorização dos incidentes. Normalmente, não importa o motivo, todo mundo gostaria de ser atendido de forma imediata, né? Esquecendo o lado da relevância do atendimento, no caso a determinado chamado, mas todas as pessoas gostariam de ser atendidas prioritariamente, tá, gente? Então a TI Verde vem para redesenhar esse modelo e efetivamente ajudar a dar prioridade a determinados incidentes, e os que não são tão prioritários vão aguardar, porque podem gerar também até um desperdício de recursos humanos e recursos tecnológicos também, ok? Bom, um outro, como a gente citou ali, caso, o melhor planejamento de backups pelas empresas também é um ponto muito importante na governança da TI Verde. Muitas empresas que fazem backup, elas fazem o backup de uma forma não muito inteligente, fazendo a cópia total de todos os seus arquivos diariamente, ou seja, desperdiçando recursos enormes de processamento, de armazenamento, gerando lentidão na rede de forma desnecessária. Uma vez que eu tenho uma cópia completa de todos os meus arquivos, a única coisa que efetivamente vai fazer falta para aquele ambiente são as diferenças, os arquivos modificados entre o último backup completo e a eventual nova cópia, né? Eu não precisaria fazer o backup completo de todas as informações, uma vez que eu já tenho guardado a quase completude de todas as informações, tá, gente? Só precisaria copiar diariamente a parte que foi modificada do meu ambiente, do meu sistema, do meu site, enfim, nesse caso da determinada empresa que a gente citou aqui, ok? Bom, uma outra coisa importante também que tem a ver com muitas empresas
no que concerne a gerência de rede, ok? Temos aí no mercado alguns softwares de gerência de rede, entre eles podemos citar aqui o Nagios. E esse Nagios, como ele funciona? Ele busca através do protocolo SNMP em cada equipamento de rede, em cada ativo, em cada computador, servidor, ele busca informações desse equipamento, além de saber se ele está funcional ou não e saber detalhes de como está esse funcionamento. Se ele, por exemplo, no caso de um servidor, se ele está com um disco vazio, se ele está com um problema de intermitência. Então a gente pode configurar uma série de alarmes. Na varredura dessas informações na rede, muitos softwares de gerência de rede são configurados para fazer isso aí no intervalo muito pequeno, assim, gerando um tráfego absurdo de informações na rede, gerando lentidão também, novamente desperdício de recursos, porque uma vez eu teria o reporte do estado de um determinado computador que, vamos dizer, em 3 anos nunca deu problema. Então, dentro desses 3 anos, de 5 em 5 minutos, numa configuração padrão, eu enviaria uma mensagem, eu perguntaria esse equipamento se ele está funcionando bem, se ele está em boas condições. Não precisa esse intervalo tão pequeno, a gente pode configurar um intervalo muito maior do que isso, no caso, 1 dia, ou 12 horas, 8 horas, que nós teríamos uma economia de escala, aí, uma melhor utilização de recursos, menor utilização de energia, muito melhor do que fazer um intervalo muito curtinho somente porque está no padrão. É necessário uma configuração, uma conscientização do uso dos recursos tecnológicos. Ok, gente? Bom, uma equação, uma pequena equação que a gente pode citar aqui, no caso das compras, a gente falou lá atrás do iPhone, falamos que existe a obsolescência programada, ou seja, é uma motivação das indústrias que fazem a pressão para produzir mais bens, para poderem vender, alcançar maiores lucros e tal, de toda vez fazer com que o consumidor, a cada lançamento de produto, ele adquira um novo bem. Então existe uma continha que retrata bem essa situação. Eu vou colocar aqui no quadro para a gente poder verificar, ok? Bom, eu vou botar aqui nesse pedacinho aqui embaixo, vocês conseguem observar? Tudo bem. Vou botar em vermelho, ok, gente? Bom, então, muitas vezes, no caso de uma questão, por exemplo, de uma impressora, vamos colocar assim, eu compro uma impressora multifuncional hoje por R$300. Ela escaneia documentos, ela tira cópia, ela faz impressão, faz uma série de coisas. Mas, com o lançamento de novos produtos no mercado, assunto que a gente já tocou lá atrás, essa impressora se parece um pouco defasada. Ela vai ter alguns recursos que não vão me atender mais hoje em dia, vamos dizer, com o passar do tempo, vamos dizer, ao longo de 1 ano, 2 anos, ela vai começar a ficar um pouquinho obsoleta realmente, e novas impressoras existirão no mercado com novos recursos. Juntando o valor da obsolescência do equipamento, comparando o valor que ele tem, vamos dizer, depois de 2 anos, em comparação com a impressora nova, mais o provável custo de manutenção que essa impressora teria, além da compra de cartucho, enfim, vamos colocar tudo isso na conta de manutenção, ok, gente? Muitas vezes não compensa eu manter esse equipamento antigo, porque o custo de manutenção, a depreciação dele é muito grande. Então, muitas vezes, a saída que muitos usuários têm, muitos consumidores têm, é realmente de comprar um equipamento novo, ok? E comprando equipamento novo, a gente não teria o que fazer com o antigo. Então, a equação que a gente vai dizendo aqui retrata bem essa situação, ok? Aqui. Custo inicial do produto
mais depreciação mais manutenção é igual a equipamento novo. Olha que legal. Então, a grande preocupação da governança TI verde, nesse caso, é como tratar esse equipamento utilizado há mais de ano, no caso 2, 3 anos, vamos dizer assim, no caso da impressora, como fazer o descarte desse equipamento. Então, isso é um processo que ainda está em curso e existem diversos estudos aí para fazer a implementação dessas políticas. Então, há que se ter muito cuidado com a aquisição indiscriminada de equipamentos sem saber o que fazer contigo, ok, gente? Então, passando aqui para a sustentabilidade de nova TI, a tecnologia da informação e comunicação já não é mais hardware, software, transporte de dados e data center. Além da disponibilidade de energia, a disponibilidade de água precisa ser considerada para os locais de recursos físicos de tecnologia estarão presentes. O reuso de água também é um fator bem preponderante. Então, a sustentabilidade é um fator bem importante hoje em dia no uso dos recursos de tecnologia de informação e comunicação. Ok, gente? Então, para a sustentabilidade, nós temos aqui um estudo da Fundação Getúlio Vargas que mostra que o orçamento de TI representa aproximadamente 5,7% do faturamento das empresas, ok? Isso significa que uma empresa de grande porte, com faturamento anual de 1 bilhão, investe em média 57 milhões em tecnologia de informações e comunicações, ok, gente? Como o gasto de energia corresponde, em média, 7% do orçamento de TI, ou seja, 3,99 milhões, nesse caso citado anteriormente, isso significa que uma pequena e simples iniciativa de eliminação das perdas de fontes de alimentação consegue economizar quase 178 mil reais ao ano. Eu vou desenhar uma pequena tabelinha aqui para a gente entender a relevância de algumas medidas. Qual economia de energia nós podemos alcançar com essas medidas, ok? Vou apagar aqui. Todo mundo copiou isso aqui? Ok.
Então, pessoal, isso é uma tabelinha que diz respeito à economia em quilowatts, dado um determinado padrão, um valor padrão de consumo. Então, eu utilizando a refrigeração inteligente dentro de um parque de máquinas, eu teria, adotando isso em todos os computadores, vamos colocar assim, eu teria economia de 200 kW mensais. Usando a virtualização de servidores, eu teria R$ 156 kW mensais de economia, ok? Fontes com eficiência elevada, eu teria 141 kW, mensais de economia. Coolers de velocidade variável, em vez de ter aquela ventoinha que fica girando no valor máximo, ela apenas acelera quando o processamento é elevado. Eu vou ter 79 kW mensais de economia. Uso de servidores Blade, que é uma disposição diferente de encaixes, são servidores modulares. Numa eventual próxima aula nós vamos ter a possibilidade de ver como funciona o servidor de Blade. A gente pode dar uma passadinha lá, no caso. Temos 8 kWh mensais, na conta de luz mensal, no caso, de economia, ok? Então, essa tabelinha retrata que algumas medidas, algumas iniciativas que nós falamos lá no começo da aula, elas propiciam uma economia de energia, sem muita modificação, sem aquisição de muitos equipamentos, somente fazendo alguns ajustes aqui, algumas pequenas modificações, ok, gente? Então, vamos aqui para nosso penúltimo tema, que são compras sustentáveis. Foi aprovado um decreto, falando de compras sustentáveis, foi aprovado um decreto estadual de São Paulo, de número 53.336, de 2008, que regulamentou as compras públicas sustentáveis no Estado, dando aos fornecedores que se enquadram nesse novo formato a possibilidade de alcançar altos contratos, motivando a esfera federal e outros estados a fazerem o mesmo, e potencialmente readequando novos fornecedores que perderão espaço com essa medida. Ou seja, é uma medida adotada em um determinado estado que visa beneficiar a população como um todo através do uso sustentável de seus recursos e permitindo a entrada de novos fornecedores nessa determinada venda aí, no caso, ou serviços propriamente dizendo, é benéfica para o país, porque é um modelo que vai ser copiado por outros estados também, e na esfera federal, como foi dito aqui, e fazendo com que tenha o uso mais inteligente dos recursos, né, das fontes de energia, do meio ambiente. Então, empresas preocupadas com esse tema hoje em dia, vamos dizer, elas largariam na frente nesses mercados que têm essa preocupação. Bom, conclusões verdes. O ouro verde da nova TI chega quando o pensamento deixa de estar apenas na visão de redução aparente do consumo de energia. Ou seja, nós, quando enxergamos aqui a governança em TI verde, não podemos estar preocupados só com redução de energia, né? Então, eu posso, vamos dizer que eu posso estar com equipamentos aqui até que agrediriam o meio ambiente no descarte inadequado, mas eu, por alguma mudança dentro da minha organização, passo a economizar energia. Isso não se configura como TI verde. TI verde é uma série de medidas que visam o uso racional dos recursos, como economia de energia também, claro, mas, vamos dizer, indiretamente, o menor lançamento de carbono na atmosfera, através da menor produção de equipamentos, do uso mais racional de extensão da vida útil do equipamento, adequando esse equipamento à demanda utilizada. Então, são uma série de medidas, tá, gente? Não só economia de energia não é por si só uma solução verde, vamos dizer assim. É um dos fatores, mas não é por si só a solução total.
Então, pensamento correlacionado e holístico envolvendo a completa cadeia produtiva da informação, agentes, processos de fabricação, consumo, reciclagem e descarte, mostra que o custo da informação inútil atingiu um patamar inimaginável e precisa ser urgentemente combatido. Por exemplo, a gente pode citar, como nós falamos lá atrás, que é aquele backup de todas as informações da empresa toda noite. Então, é um consumo de equipamento, é um desgaste de equipamentos muito grande, é um uso de armazenamento gigantesco. No caso, se ele fizer backup, vamos dizer, externamente, num serviço desse, que chamam hoje de dia de serviço de nuvem, é um uso de franquia de internet gigante, tráfego da rede. Então, assim, é uma série de recursos que são consumidos de uma forma não muito bem pensada, ok, gente? Bom, referência, para quem quiser ler mais sobre o assunto, eu vou botar aqui, vou colocar aqui em vermelho, tá, gente? O livro de onde foi montada a nossa aula, tá? Referências. Então, o livro do Ricardo Mansur, Governança de TI Verde, o Ouro Verde da Nova TI. Vocês podem pesquisar esse livro aí. Você pode comprar o livro para ajudar o autor, logicamente. Na internet tem algum preview que tem alguma informação. Vocês podem utilizar os meios aí alternativos. Não sei quais, mas acredito que vocês, pessoas inteligentes que são, vão conseguir buscar essas informações aí, ok? Bom, o que eu vou pedir a vocês para que tragam na nossa próxima aula, que não vai ser de TI Verde, tá? Vamos falar sobre um outro assunto. Bom, eu gostaria que a gente exercitasse essa nossa aula e que vocês pesquisassem nas residências de vocês o que pode ser feito para tornar os equipamentos de TI mais eficientes em termos de energia, né? Os equipamentos de TI, no caso celular, notebook, computador, o que eu posso, implementando algumas soluções como essa aqui que a gente falou, não virtualizar servidores, mas enfim, algumas das soluções que a gente pode adotar, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui só, tá pessoal, vocês têm que pesquisar lá, aquela configuração lá de energia no computador, tem dentro do sistema operacional, no caso do Windows, tem uma série de otimizações que a gente pode fazer lá. Suspensão, enfim, vocês depois dão uma pesquisadinha lá, tá bom? Senão a gente não faz exercício. Bom, também trazer possíveis aquisições para tornar os equipamentos mais econômicos, né? Possíveis aquisições é o quê? Professor, eu estou com uma fonte lá do meu notebook que está esquentando muito. Então, esquentando muito, ela pode estar criando efeito resistivo e está consumindo muito. Então, pode ser que essa fonte não esteja muito legal. Poderia, de repente, pedir um coleguinha que tenha um medidor de um perímetro para verificar o consumo dessa fonte que ele pode estar elevado. Ok? E trazer para a gente, no caso, trazer para a gente uma solução para esse determinado... Não precisa ser essa fonte, que eu não sei se vocês têm uma fonte esquentando dentro de casa, mas a solução, a troca de um determinado equipamento que poderia estar economizando energia, ok? E também que medidas poderiam ser tomadas para a redução de consumo de energia nos dispositivos de residência. Geladeira, ar-condicionado,
chuveiro elétrico, enfim. O que poderia ser feito? Não precisa ser muita coisa não, ok, pessoal? Vamos dizer aí 3 itens aí para cada um de vocês, dos dispositivos que vocês têm dentro de casa. O que pode ser feito para manter o nível de funcionamento e ter uma redução significativa do consumo de energia, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí. A gente se estendeu um pouco mais aí do que o que estava marcado, mas eu agradeço muito pela atenção de vocês. Muito boa noite. Façam os exercícios e tragam na próxima aula para que a gente possa discutir e assim exercitar sobre e que medidas que a gente pode tomar para nos tornarmos cidadãos mais conscientes e nós consigamos fazer o melhor uso dos recursos aí de energia e recursos naturais como um todo. Então, ok, gente? Muito obrigado. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.